Olá, eu sou a Nathalie e hoje estarei representando a agência de notícias do CEUB. Como convidado especial de hoje, temos o Sr. Lincoln, pesquisador e professor do Departamento de Enfermagem, representando aqui o CEUB. Perfeito. Agradecer a oportunidade e, em relação, vejo ser de fundamental importância chegar a colocar a questão relacionada à Ana Nery, né, seus feitos, sua representação no que diz respeito ao teatro de guerra, por exemplo, na Guerra do Paraguai, dentre outras representações. Nós agradecemos você ter aceitado o nosso convite e, como enfoque principal da matéria, seria o Dia das Mulheres. E com base nos acontecimentos que a Ana Nery será homenageada a uma estação aqui de Brasília, queríamos aprofundar sobre a história dela e também falar um pouco sobre a atuação dela na área de enfermagem no Brasil. Perfeito. Ana Nery, eu entendo ser uma brasileira, né, uma nordestina, né, nascida, por exemplo, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Ela, como a senhora chegou a colocar, ela tem essa questão relacionada, por exemplo, à representação. Acho que uma das palavras-chave dela é justamente essa. Por quê? Ela solicita, por assim dizer, ao interventor, uma espécie de governador, a entrada, né, nada mais nada menos, na Guerra do Paraguai, justamente porque uma parte da sua família, por exemplo, filhos, se encontravam lá no teatro de guerra. Então, o interessante nela, analisando e dissecando a questão da historicidade, é justamente isso. É uma pessoa que solicita ir para a guerra justamente para poder cuidar da saúde dos soldados brasileiros que estavam nessa guerra. E aí alguns pesquisadores colocam que ela chega a desenvolver, além dessa representação, além do cuidado para com os soldados, essa questão de auxiliar ou administrar um hospital de campanha durante, por exemplo, esse conflito de beligerância, esse conflito bélico. Então, isso mostra, por assim dizer, uma marca indelével no que diz respeito à mulher brasileira, no que diz respeito à mulher nordestina, à mulher baiana e, de uma forma geral, ao povo brasileiro, no sentido do cuidado, no sentido da solidariedade, no sentido de entender a dificuldade do outro, principalmente nesse conflito, e trabalhar incansavelmente no sentido de disponibilizar o cuidado a soldados e aqueles que necessitavam. Então, a Ana Nery, não por acaso, ela se torna um marco no Brasil. Tanto é que, dica de passagem, não é por acaso, é uma das primeiras, se não for a primeira brasileira, a configurar seu nome junto ao livro de aço no Congresso Nacional Heróis da Pátria. Então, não por acaso, está sendo homenageada novamente, justamente por conta do seu trabalho, por conta da sua dedicação, por conta do seu empenho, por conta do seu amor a essas pessoas que estavam defendendo a pátria durante esse conflito bélico. Bom, e você pode falar um pouco sobre a atuação da Ana Nery no campo da saúde pública no Brasil? Não por acaso, se vê nitidamente, vários pesquisadores apontam a importância de Ana Nery, né? No primeiro momento, historicamente, a primeira escola de nível superior no Brasil, fundada no antigo estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro, na capital, é a Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi dado o nome em homenagem justamente a esses feitos de Ana Nery, justamente por cuidar das pessoas, por cuidar dos soldados brasileiros. Essa é uma das questões. Então, indiscutivelmente, o nome dela é ligado à questão da saúde pública e saúde coletiva no Brasil, tendo como base a representação dessa primeira escola de nível superior. Dicas de passagem, e a partir de estudos e pesquisas e dissecando a questão da historicidade, essa escola ela é talhada no modelo americano, justamente porque nomes como, por exemplo, Carlos Chagas, o Dr. Carlos Chagas, né, quem vem substituir o Dr. Oswaldo Cruz na Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde, historicamente falando, ele vai numa viagem para os Estados Unidos, porque à época, nós estamos falando início do século passado, vamos colocar dessa forma, ele vai para os Estados Unidos no sentido de entender o modelo americano de saúde. E ele traz, por exemplo, enfermeiras americanas naquilo que é conhecido enquanto Missão Parsons, porque a líder desse grupo de enfermeiras trazidas nesse intercâmbio proposto pelo Dr. Carlos Chagas, essas enfermeiras americanas
vem trazendo aquilo que auxiliou na formação no modelo de saúde brasileiro. Então, o modelo de saúde brasileiro, dica de passagem, ele recebe uma influência fortíssima do modelo de saúde americano, que à época era considerado um dos melhores, se não o melhor no mundo. Então, é um outro traço relacionado à historicidade e que mostra e que aponta indiscutivelmente a importância de Ana Nery, por ter configurado o nome da primeira escola de enfermagem de nível superior no Brasil, Escola de Enfermagem Dona Ana Nery, da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é dado esse nome, então ali se tem essa representação, essa historicidade em relação ao valor histórico e político relacionado à Ana Nery, no que diz respeito à saúde e à saúde pública. E outros feitos, por exemplo, não por acaso, existe o navio Ana Nery, que é da Marinha do Brasil, justamente instituído, né, enquanto convênio, pelos ministérios, no caso, Ministério da Marinha com o Ministério da Saúde, no sentido de levar saúde a populações ribeirinhas, que é um outro lastro relacionado ao modelo de saúde brasileiro, hoje instituído pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pela Lei 8080, que fala sobre a saúde no Brasil, institui a questão relacionada aos ditames relacionados à saúde, e a Lei 8142/91, que complementa a Lei 8080/90, e a questão da Constituição Federal em relação ao âmbito da saúde. Então, nesse sentido, se vê a importância e a necessidade desses primeiros profissionais de enfermagem formados por essa escola de enfermagem que recebe o nome Ana Nery. Então, de se colocar justamente a influência não direta, mas indireta, né? No sentido da importância e a necessidade de trazer esse modelo americano e de formar profissionais para justamente auxiliar na formação do modelo de saúde à época. Então se coloca essas questões, a influência indireta de Ana Nery em relação ao modelo de saúde instituído no Brasil. O senhor acredita que a sociedade reconhece a importância dos enfermeiros da mesma forma que reconhece os dos médicos? Existe efetivamente algumas concepções, existe efetivamente algumas teorias em relação a essa questão. Eu entendo que a questão da respeitabilidade é comum a todos. Eu entendo, por exemplo, que é de fundamental importância esse trabalho, essa dedicação, essa igualdade para com os profissionais da área de saúde. E um dos marcos é justamente Ana Nery, justamente colocando essas questões. Então, é lógico e evidente, sem dúvidas, que eu entendo que o Estado brasileiro deve se ater, deve trabalhar mais no sentido de maior igualdade para com os profissionais da área de saúde de uma forma geral. Eu vejo justamente essas questões, né? A questão relacionada ao Estado brasileiro, ele está tendo algumas modificações e algumas transformações. Então, eu vejo indiscutivelmente a questão de Ana Nery, a postura de Ana Nery, a pessoa de Ana Nery enquanto uma das pessoas que vem a partir da sua representação, a partir da sua historicidade, do seu trabalho e dedicação, modificando essas questões. Então, o que acontece? Se vê a modificação do papel do profissional enfermeiro em vários campos. Tanto é que, por exemplo, não por acaso, a própria dedicação de Ana Nery vem provocando essa representação, inclusive política, do profissional enfermeiro, modificando essa visão, essa postura e essa concepção do profissional enfermeiro e de outros profissionais no campo da saúde pública, da saúde coletiva, da questão e da própria representação política. Tanto é que Ana Nery, retornando, por exemplo, ao ponto focal das nossas reflexões nesse momento, ela propõe uma postura do cuidado, mas uma postura política, porque ela vai para o teatro de guerra, ela solicita a presença dela, então isso marca essa questão. De repente, não por acaso, como eu cheguei a afirmar agora, a importância e a necessidade de formação de outros profissionais, por exemplo, na fundação da Escola Dona Ana Nery, da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Da mesma forma, outros cursos de formação de nível técnico, de nível superior, de pós-graduação, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento para profissionais enfermeiros e outros profissionais. De repente, não por acaso, a própria representação da figura de Ana Nery venha ter incentivado e proposta outras questões. Por exemplo, o profissional enfermeiro no campo educacional, com a fundação dessas escolas, a representação do profissional enfermeiro
na questão da saúde pública, na questão da saúde coletiva, visto, por exemplo, trazendo para mais próximo de nós, no próprio Covid-19, o profissional enfermeiro ele se encontrava na linha de frente na questão da identificação dessa enfermidade, na realização de exames, na administração da imunização, vacinação. Salvo erro, historicamente falando, foi o primeiro profissional e foi a primeira pessoa a ser imunizada, foi o profissional enfermeiro, justamente porque ele iria perpetuar essa questão na saúde pública, defendendo a pessoa, o ser humano, a sociedade contra o Covid-19 e suas variantes. Ainda no sentido de fechar a sua pergunta, a própria visão, a própria postura de Ana Nery, ela incentiva e ela provoca também a necessidade da representação política do profissional enfermeiro, inclusive em instâncias políticas nacionais, quer queira municipal, quer queira estadual, quer queira federal. Por exemplo, com aumento na frequência e no quantitativo de profissionais enfermeiros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nos ministérios. Então, isso prova a influência de Ana Nery e, por exemplo, o que ela representa para o Estado brasileiro. Por isso eu vejo a mudança dessas questões. É lógico, é evidente, sem dúvidas, que outros entraves, outras dificuldades, outros óbices precisam ser equacionados para reduzidos, mas indiscutivelmente ela contribuiu e outras pessoas que perseveram pelo seu caminho têm modificado a questão da imagem do profissional enfermeiro, a imagem dos profissionais da área de saúde nos vários campos, quer queira no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da inovação, no campo educacional, no campo da saúde pública coletiva. Então eu vejo essas modificações. A Ana Nery foi uma das primeiras mulheres a ter um papel significativo na área da saúde no Brasil. E de que forma isso influenciou os desafios que ela encontrou em uma sociedade predominada pelos homens? Muito bem colocada por você, a Ana Nery, ela tem essa modificação histórica no Brasil. Na categoria profissional de enfermagem, eu acho ser de fundamental importância, inclusive historicamente falando, politicamente falando, Florence Nightingale, que é a matriarca da enfermagem internacional, e Ana Nery, da enfermagem nacional. Então, essa luta, essa modificação de papéis, essa maior representação, a partir da teoria da representação política da mulher, eu vejo que é algo histórico, porque se nós formos analisar historicamente, em todas as épocas, a mulher teve essa dificuldade de representação, quer queira idade antiga, idade média, moderna, contemporânea, e na atualidade, segundo alguns autores, preferem chamar de hipermodernidade ou ultramodernidade. Então, é uma luta, é uma bandeira histórica. De repente, não por acaso, necessitou-se de uma Florence Nightingale na Inglaterra, considerada a matriarca da enfermagem internacional, que ela foi a duas guerras, Guerra da Crimeia e Guerra de Balaclava, justamente cuidar da saúde dos soldados ingleses durante esse conflito bélico. De repente, não por acaso, no Brasil encontramos Ana Nery, justamente da mesma forma, uma pessoa do sexo feminino que levanta a sua bandeira a partir do cuidado para com os seres humanos, no sentido de modificação, no sentido de não aceitação do seu papel subserviente a pessoas do sexo masculino, no seu papel contra o patriarcado, podemos colocar dessa forma, e num papel muito mais abrangente, como é o papel na atualidade da pessoa do ser feminino. Então, agora respondendo a sua pergunta, que temos agora mais subsídios, sim, eu vejo que a Ana Nery tenha contribuído para uma visão diferenciada, para um papel diferenciado, para a mulher ocupar o seu espaço na sociedade, nos vários âmbitos e nos vários espaços de poder. Então, de repente, não por acaso, se nós formos olhar por outro âmbito que não seja o histórico, que não seja da enfermagem, por exemplo, o da geriatria e da gerontologia, se vê hoje no mundo as mulheres quantitativamente se encontram em 52%, quase 53%. Então, quantitativamente, não somente no Brasil, mas no mundo, nós encontramos pessoas do sexo feminino. Da mesma forma, se vê essa militância e essa representação de mulheres em outros espaços de poder. Então, sim, a Ana Nery, na minha opinião, no meu entendimento, na minha concepção, contribuiu para essa mudança de parâmetro, quer queira no âmbito educacional, quando
é dado o nome dela, a primeira escola de nível superior de enfermagem, de nível governamental, inclusive com a sua história de vida, modificando a concepção e propondo um papel social maior do que aquele visto e exigido pelas mulheres. Então, sim, eu entendo que ela contribuiu de forma direta, de forma indireta, né, mostrando uma postura diferenciada pelo cuidado, pela sua militância, pela sua gana, mas principalmente pelo amor à criatura humana. Bom, acredito eu que esse marco, essa representação da Ana Nery como esse fator de cuidado dentro da história da enfermagem alinhou significativamente com o fato de que a enfermagem hoje em dia é alinhada a uma profissão ao público feminino. Como você pode falar um pouco sobre isso? Ótima questão levantada por você. Historicamente, se vê o grande quantitativo ou todo o quantitativo de pessoas que desenvolveram a categoria profissional de enfermagem sendo do sexo feminino. Alguns estudos e pesquisas desenvolvidas apontam que foi na década de 50, década de 60 no Brasil a introdução dos homens na categoria profissional de enfermagem, por conta de N situações. Agora, nós entendemos que segundo dados, inclusive, do Conselho Federal de Enfermagem, nós encontramos um quantitativo maior. Hoje se encontra, em média, 74%, 75% ainda pessoas do sexo feminino, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, dos Conselhos Regionais de Enfermagem, para um quantitativo de 24%, 25% aproximadamente pessoas do sexo masculino. Então, se vê uma modificação no perfil dos profissionais que exercem essa categoria profissional, se vê também a partir de estudos e pesquisas, outras áreas de atuação, justamente no sentido de ampliação da categoria profissional de enfermagem. Então, se vê uma modificação nos profissionais que exercem essa arte, essa ciência do cuidado, e se vê, por exemplo, ainda a partir de estudos, pesquisas da própria militância, dos órgãos de representação da categoria profissional, como, por exemplo, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem, Sindicato de Enfermeiros, Sindicato de Técnicos de Enfermagem, uma mudança no perfil dos profissionais que exercem essa categoria profissional, exercendo, inclusive, aumentando a sua autonomia em outros âmbitos, em outros espaços, em outras especializações e especialidades da área da saúde. Muito obrigada por ter respondido nossas perguntas. Acredito que vai ser um tesouro em nossas mãos, todas essas informações que você deu para a gente. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, eu parabenizo o Centro Universitário de Brasília pela iniciativa, o curso de jornalismo e todos os profissionais direto e indiretamente envolvidos. Muito obrigado. Eu que agradeço.